E a vida, e a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. A beleza da vida é ter com quem contar. Há 170 anos você conta com a gente. E Pernambuco também. Se depender desse laço, a vida há de ser bem melhor. E será. Real Hospital Português. 170 anos. Confiança. Boa noite, internautas e telespectadores da TV Nova Nordeste. A minha convidada de hoje é a doutora Rafaela Viana, neuropediatra do Real Hospital Português. O programa Ana Cláudia Top Entrevista está começando agora. O tratamento do espectro autista é uma condição de neurodesenvolvimento que impacta principalmente a comunicação, o comportamento e a interação social. Para conversar sobre essa questão, nós convidamos a neuropediatra, a doutora Rafaela Viana. Boa noite, doutora Rafaela, seja muito bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Obrigada pelo convite, né? Esse é um tema que eu gosto muito de conversar e trazer esclarecimentos, né? Eu acho que isso é o objetivo maior. Muito obrigada. Doutora, vamos começar perguntando o que é o transtorno do espectro autista e por que ele é considerado um espectro. O transtorno do espectro autista, ele é, na realidade, um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Então, o que é que a gente percebe no transtorno do espectro autista? Alterações na socialização, e aí entra a comunicação, e algumas alterações de comportamento. Esse comportamento ele vai ser mais restritivo e mais repetitivo. Além disso, tem algumas alterações sensoriais que também vêm junto desse transtorno do neurodesenvolvimento. O fato de ser um espectro, e aí hoje a gente chama de transtorno do espectro autista e não mais de autismo clássico, é porque cada indivíduo ele vai ter uma forma diferente de se apresentar. Nesse contexto que eu falei, na questão da comunicação, da socialização e dos comportamentos. Então, na realidade, cada indivíduo tem uma apresentação única. Perfeito. Agora, quais são os principais sinais de alerta que os pais e os responsáveis devem observar nas crianças? Os principais sinais de alerta é em relação à socialização, ao desenvolvimento da linguagem e ao comportamento, como eu havia dito. Então, nas crianças menores, como é que isso pode chamar a atenção? É aquela criança que não atende pelo nome, que não reconhece o seu nome. É aquela criança que, quando vai brincar, ao invés de brincar de uma forma funcional, dando uma função para aquele brinquedo, ela acaba empilhando ou organizando aquele brinquedo. É aquela criança que ela não tem um desenvolvimento, ela não consegue desenvolver a linguagem de uma forma funcional, ou seja, usar aquela palavra para realmente conseguir o que quer. E uma coisa que é bem importante já nos pequenos é a questão do contato visual, tá? E a questão de algumas habilidades sociais, como dar tchau, soltar beijo. Então, isso são algumas coisas que a gente já vai percebendo na criança bem pequena. A partir de que fase costumam aparecer esses sinais? Algumas crianças, antes de um ano, algumas mães já falam dessa falta de contato visual, da falta de conexão com a criança, tá? Mas, normalmente, a gente vai ter características maiores entre 1 e 2 anos. Então, essa realmente é a faixa etária onde os pais começam a ter um sinal de alerta maior. E o que chama muita atenção dos pais, o que traz muito os pais à consulta, é a linguagem, é a comunicação. Esse realmente vamos dizer assim, é o que incomoda mais os pais. Doutora, o aumento de número de diagnósticos significa que há mais casos
ou estamos mais preparados para estes diagnósticos? A questão do aumento do diagnóstico é uma fala importante, né? Hoje em dia o CDC está comunicando para a gente que temos um autista para cada 31 crianças, então Uau, tem aumentado, né? O anterior era de 1 para 36, hoje é de 1 para 31. Mas o motivo disso é a questão da informação. Hoje em dia a gente tem muito mais informação, né, sobre o transtorno. Tem mais profissionais capacitados, então isso também é um outro fator. E os critérios de diagnóstico se tornaram mais amplos. Então, antes do DSM-5, a gente tinha critérios muito rígidos, né? Era quando a gente realmente classificava no autismo clássico. Hoje em dia, esses critérios estão mais amplos, então mais pessoas se enquadram nesse diagnóstico. Então, acaba tendo esse existe, aumento. sim, sim, doutora. Existe uma idade ideal para o diagnóstico? Porque eu sei que, assim, existem vários graus, me corrija se eu estiver errada, né? Isso, Vários graus, e às vezes eles não são tão perceptíveis, né? Ou estou isso. enganada, doutora? Não, está correta. Na realidade, a gente chama nível de suporte, né? Então, a gente tem 3 níveis de suporte, nível de suporte 1, 2 e 3. O nível de suporte, na realidade, o próprio nome já diz, é quanto aquela criança vai precisar de um adulto junto dela, né? Nível de suporte 1 é praticamente, eu digo que é imperceptível para o leigo, vamos dizer assim, quem realmente percebe é quem está na convivência do dia a dia, né? E a gente como profissional. E nível 2 e 3 de suporte já são aqueles que fica mais evidente. Mas a gente vai ter a idade ideal, eu considero que é o mais precoce possível. Tá? A gente consegue fechar diagnóstico normalmente, com assim, vamos dizer, sendo mais criterioso, de 2 para 3 anos. Eu acho que antes disso é mais difícil você fechar um diagnóstico. Mas isso Sim. não impede que a gente já possa intervir. Então, eu acho que entre menos de 3 anos seria o ideal, vamos colocar assim. Eu lhe pergunto isso porque, conversando com uma amiga, ela teve algum tipo de problema, que eu não sei exatamente qual foi, mas ela foi a um neurologista e já adulta, quase nos 50, descobriu que ela tem um grau do espectro autista. Isso, é o transtorno nível 1 de suporte, né? É como eu disse, na sociedade muita gente não percebe, ela como adulta se percebia algumas angústias, provavelmente, e aí por isso que acabou chegando no diagnóstico. Doutora, a gente vai fazer um breve intervalinho, mas volta já já. E Tá, você joia. aguarda um pouquinho, é rapidinho. E a vida, e a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. A beleza da vida é ter com quem contar. Há 170 anos você conta com a gente. E Pernambuco também. Se depender desse laço, a vida há de ser bem melhor. E será. Real Hospital Português. 170 anos. Confiança para toda a vida. Voltamos agora com a minha convidada de hoje, a doutora Rafaela Viana, neuropediatra do Real Hospital Português, que conversa conosco sobre o espectro autista e como fazer este diagnóstico. Doutora, como é que é feito? Ele é chamado de TEA, né? Eu não queria deixar de chamar de transtorno do espectro autista, porque pode ser que alguém entre nesse segundo bloco e não compreenda sobre o que a gente está falando, tá, doutora? Tá, joia. Então, como é feito esse diagnóstico? O diagnóstico do transtorno do espectro autista, ele é um diagnóstico clínico, tá? A gente ainda não tem nenhum exame que dê o diagnóstico. E como é um diagnóstico do transtorno do neurodesenvolvimento, a gente precisa de muita observação do comportamento dessa criança,
tá certo? Então, a gente precisa ter a construção, eu digo muito que a gente precisa construir esse diagnóstico, avaliar de perto como é a comunicação desse paciente, como é o comportamento desse paciente. Hoje a gente tem um grande complicador que é o uso das telas. Então, até que ponto o uso de telas está contribuindo para alguma alteração do comportamento, para algum atraso na comunicação, né? A escola acaba sendo um grande aliado nosso, então a gente sempre se remete à escola quando essa criança já estuda, para poder saber como é que ele está se desenvolvendo, como é que está a relação dele com os amiguinhos da mesma idade, isso é muito importante. Né? A gente tem hoje em dia muitas famílias que são mais restritas realmente, então essa criança fica muito em contato com o adulto só, então quando a gente coloca na escola, é onde a gente realmente vê esse comportamento com as outras crianças, a gente percebe essa socialização, então é um diagnóstico que ele é clínico, ele é observacional, tá? E assim que a gente tem a dúvida ou que os pais procuram a gente por algum trabalho, a gente costuma, né, encaminhar para algumas terapias, tá? E aí o feedback desses profissionais também é muito importante na construção desse diagnóstico. Sim, sim, sem dúvida. Agora, o autismo, ele tem cura, doutora? Não. O autismo não tem cura, né? Ele é uma condição que ele pode melhorar muito, tá? A gente pode melhorar muito a qualidade de vida desse paciente, né? E dos familiares. Ele precisa de muita intervenção comportamental. Então, a gente precisa muito de um acompanhamento multidisciplinar para tentar transpor essas dificuldades que ele apresenta, tá? Então, é uma condição que precisa de um acompanhamento, mas a cura, não temos. E quais são as principais abordagens de tratamento e de acompanhamento? Como eu disse anteriormente, o acompanhamento multidisciplinar no transtorno do espectro autista, ele é essencial, tá? Então, existem alguns pilares de tratamento hoje que a gente usa, que tem comprovação científica. O principal deles é a terapia ABA, tá? Então, é uma terapia aplicada no comportamento. E aí a gente consegue, a partir da terapia ABA, ter muitas modificações nessa socialização, nesse comportamento restritivo, nesse comportamento repetitivo dessa criança. Fora a terapia ABA, a gente vai ter a fonoaudiologia, que ela também vai nos ajudar, né, no desenvolvimento da linguagem desse paciente, que é extremamente Sim. importante. A gente vai ter a terapia ocupacional, que vai nos ajudar muitas vezes no treino, nas atividades do dia a dia, então trazendo mais autonomia para esse paciente, para que ele dependa menos do adulto. A gente tem a terapia ocupacional nos ajudando também na integração sensorial. Então, são pacientes que eles têm muitas vezes alterações sensoriais que atrapalham muito o dia a dia dele, que pioram o comportamento deles. Então, a integração sensorial também nos ajuda nesse sentido. São pacientes que muitas vezes eles têm uma hipotonia, ou seja, eles são mais molinhos do que deveria, vamos dizer assim, são mais desajeitados. E a fisioterapia vai nos ajudar nesse sentido. Tá? Então, acaba sendo um acompanhamento realmente multidisciplinar, ele se completa. Tá? Perfeito, perfeito. E como é que a família pode contribuir nesse desenvolvimento da criança? Família é essencial, né? A família é quem está 90% do tempo com a criança, então ele é um grande aliado, eu digo que a gente precisa tê-lo como um grande aliado no tratamento, e ele precisa trazer para essa criança essa necessidade de socializar, então ele precisa criar oportunidades para essa criança se socializar, ele precisa tirar as telas da vida dessa criança, isso é uma luta diária nossa em consultório, e ele precisa seguir as orientações, principalmente do acompanhamento terapêutico que ele está tendo, né? Não, o acompanhamento terapêutico ele não pode ficar só entre quatro paredes. Então, a família acaba sendo responsável por proporcionar o que ele está de evolução nas terapias no dia a dia deles. Então, eu acho que é essencial a família. Até porque a família tem o papel da educação, Isso. né? A gente não pode Independente da esquecer. condição, né, da criança, ela tem que Importante isso que você falou. A gente não pode esquecer que é uma criança. Né? Então, é uma criança com transtorno do espectro autista. Então, toda criança já tem a sua condição de neurodesenvolvimento, né? Ela está em aprendizado. Né? Então, é essencial, família. O que a gente vê muito, né, e assim, aí a gente vai ficar dividido nesse momento, tem famílias que se dedicam muito a essa criança e não transfere
essa responsabilidade para os profissionais da área médica, mas realmente se compromete com esse desenvolvimento, tentando educar essas crianças o máximo possível para um convívio saudável com a sociedade. E a gente vai ver por aí também famílias que largam essa criança solta, totalmente desorientada, ela faz o que ela quer e a pessoa vira para você e diz assim, ela é autista. Sim, mas como assim? Entendeu? Então, doutora, o que você pode dizer a esse respeito? Porque, assim, existem muitos mitos, muitas crenças, mas eu acho que o papel da família aí é um divisor de águas, né? Para saber se a criança vai conseguir ter uma maior evolução em sociedade ou não. Como a gente falou, né? Não deixa de ser uma criança. Então, ela precisa ser educada, ela precisa entender o que pode e o que não pode. Então, não é o fato dela ter um transtorno do espectro autista que vai eximir os pais de mostrar o que não pode ser feito. Né? Eu costumo dizer muito aos pais assim, eu digo, gente, hoje ele tem 4 anos, mas ele vai ter 18. Exato. Então, se a gente não impor limites hoje, como é que vai ser aos 18? Aos 4 você consegue conter ele, você ainda consegue fazer o que ele quer. Aos 18 você vai conseguir fazer tudo o que ele quer, né? E aí entra a questão das telas, tá? Então, os limites das telas, eles precisam ser impostos, né? A criança com espectro autista, na realidade, ela não deveria ter contato nenhum com telas, mas os pais têm importante muita falar, dificuldade. então, gente, vou fazer uma pausa aqui, doutora, te Sim. interromper, porque outra coisa que a gente vê, não só com crianças que têm autismo, mas crianças de uma maneira comum, é muito prático, os pais chegam no restaurante, dão um celular para aquela criança e esquecem ela. Isso. Né? E é muito frequente, né? É muito frequente. Então, a gente não pode esquecer que é uma criança que precisa ser educada, logo ela precisa de limites. Então, isso Perfeito. também é um dia a dia nosso com os familiares. Perfeito. Existe algum programa social, alguma cartilha que possa auxiliar essas famílias, independente da faixa de renda que elas tenham, a como procederem no dia a dia com o autista? O Ministério da Saúde tem, sim, uma cartilha, né, sobre o transtorno do espectro autista, onde dá algumas orientações, e o acompanhamento terapêutico normalmente também dá uma ajuda, um suporte bom, para poder orientar essas famílias de como agir. Né? Mas eu acho que se a família entender que, antes de tudo, é uma criança, eu acho que já é um primeiro passo. Muito bem, é muito importante, até porque, como você mesma falou, doutora, essa criança vai virar um adulto e, infelizmente, os pais não são para frente, para sempre. Então, vocês vão ter que criar esse filho essa filha, para que ele tenha o mínimo de convívio com a sociedade na medida do entendimento dele e da necessidade que o espectro autista sugere, né, doutora? Muitas vezes, e aí a gente precisa, né, compartilhar que educar uma criança com transtorno do espectro autista, principalmente com nível de suporte maior, dá muito mais trabalho, tá? Muito mais trabalho, né? A gente não está aqui subestimando, né, as dificuldades, tá? Então, as dificuldades existem, né? Quanto maior o nível de suporte, maior a dificuldade, mas que se a gente não tentar, se a gente não perseverar nisso, a gente realmente vai ter mais dificuldades ainda, principalmente no futuro, né? E aí a gente precisa realmente ser muito persistente, né? E acreditar que os limites realmente vão fazer diferença no futuro. Perfeito, doutora Rafaela. Nós vamos fazer um novo intervalinho, mas a gente volta já. Você não mexe no canal, é rapidinho. E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. A beleza da vida é ter com quem contar.
Há 170 anos você conta com a gente. E Pernambuco também. Se depender desse laço, a vida há de ser bem melhor. E será. Real Hospital Português. 170 anos. Confiança para toda a vida. Voltamos agora com a minha convidada de hoje, a doutora Rafaela Viana, neuropediatra do Real Hospital Português, que conversa conosco sobre transtorno do espectro autista. Doutora, a gente falou no bloco passado ainda da questão do preconceito, né? E aí eu lhe pergunto, como é que a escola pode contribuir para a inclusão dessas crianças? A inclusão na escola é uma dificuldade ainda, tá? Porque, na realidade, não é só falar de inclusão, é promover essa inclusão. E aí a informação é essencial, né? É informar os alunos, é informar o corpo, né, da escola, né, os professores, os funcionários, e tentar mostrar a eles como é esse transtorno, porque também tem muita gente que não conhece, tem muita gente que não sabe como lidar. Então, acho que o papel da escola é informar, tá? Informar quem lida com esses alunos, esse é um ponto. Informar os alunos, né, quem vai conviver com essas crianças que Isso, têm um transtorno do neurodesenvolvimento, né, até para trazer empatia, né, para trazer isso. acolhimento para esse colega de sala. E a parte pedagógica, ela precisa ter adaptações, tá? Mas são adaptações para cada nível, né? O nível de suporte é uma coisa muito importante. Então, ele não vai fazer a mesma adaptação para duas ou três crianças que têm o transtorno do espectro autista, mesmo que estejam no mesmo nível de suporte, tá? Então, precisam Perfeito. ser adaptações individualizadas para, de fato, a gente considerar que tem um plano de inclusão naquela escola. Mas ainda é um grande desafio. A gente já pode dizer que tem algumas escolas aqui na nossa cidade que realizam esse plano, doutora? Existem escolas que realmente conseguem fazer, né, esse processo de inclusão, tá certo? Mas ainda são um número muito pequeno. Quando a gente coloca. Agora, quando faz o comparativo, né, doutora? Agora eu lhe pergunto, você é neuropediatra, Isso. e, e o outro lado, né? E os pais de crianças que não têm o transtorno, será que eles estão educando as suas crianças para terem essa empatia? O que você acha que falta, doutora, na sociedade? Informação, né? Eu acho que a informação é a forma que a gente tem maior de esclarecer, de tirar dúvidas, de mostrar como lidar, né? Porque é uma situação que para algumas pessoas é muito nova, que não tem nenhum contato. Então a gente precisa realmente esclarecer, né? E eu acho que essa divulgação, programas como esse, faz uma grande diferença, né? Que é para poder a gente tentar esclarecer realmente as características do transtorno, né? E para a gente diminuir esse afastamento das pessoas, ou muitas vezes o medo de lidar com o Sim, diferente. Eu acho que isso é uma coisa bem importante também. E aí, só o pai tendo essa informação, ele vai conseguir passar para o filho. Né? O filho vai perfeito. absorver da informação do pai. Então, eu acho que a escola também tem que trazer essa informação para os pais. Acho que isso E é quais importante. são os principais desafios enfrentados pelas famílias no dia a dia dos autistas? A falta de aceitação, né, da população, né, a falta de compreensão, muitas vezes, com algumas alterações sensoriais que a criança tem, então, muitas vezes acha que é besteira, ou acha que é manha, né, e aí a gente sempre recai na questão da informação, na questão de entender o transtorno do neurodesenvolvimento, né, para poder compreender aquele comportamento da criança, tá? Eu acho que uma outra dificuldade é o acesso ao médico, né? Ainda é muito precário, tá? Então, a gente tem pacientes que vêm do interior, 5 horas de viagem para ter acesso a um médico aqui em Recife. Então, realmente é uma luta, né? O acompanhamento multidisciplinar ele é extremamente precário, né? Eu acho que uma grande porcentagem dos meus pacientes hoje, no Sistema Único de Saúde, ele não consegue acesso à equipe multidisciplinar, que é o grande pilar do tratamento do transtorno do espectro autista. Então, é uma grande dificuldade. Então, eu acho que são os principais desafios, realmente, dentro das famílias com o paciente com transtorno do espectro autista.
Aí nós conversamos no bloco anterior sobre a equipe multidisciplinar, né? E aí você falou da necessidade da fisioterapeuta, da fonoaudióloga, que é mais doutora Psicóloga, psicóloga. terapeuta ocupacional. Esses são os pilares, né? Vamos dizer assim, são os terapeutas pilares para poder a gente ter uma melhora do quadro desses pacientes. Ontem eu fiz Como? uma, Pois não, doutora. ontem eu fiz uma palestra só falando um pouquinho dessa questão da inclusão na Unicap, e aí a gente estava conversando um pouco e o número de alunos na universidade tem aumentado muito com o transtorno do espectro autista. Tá? Olha, E aí o setor lá estava dizendo o que precisa, o que eles têm procurado fazer para fazer essa adaptação, né? sim, Porque é uma coisa nova. Então, é uma coisa nova também para o mundo universitário. Então, esses pacientes estão chegando agora nas universidades. Então, a gente verdade. precisa também passar conhecimento, passar, porque na realidade a escola já vem tendo um contato há mais tempo, mas a universidade não, no volume que chega hoje. Né? Então, a gente realmente é tudo adaptação, é tudo informação. Doutora, uma curiosidade que eu acho que talvez ajude até a esclarecer quem está nos assistindo é, alguns, vamos dizer assim, eu não sei nem se eu chamo de sintomas, tá? Mas algumas coisas que se fala que o autista não suporta, por exemplo, o toque. Você poderia enumerar para a gente alguma coisa assim, até para a gente saber lidar um pouco melhor com as pessoas que têm espectro autista? O transtorno do espectro autista, como a gente falou lá no comecinho da definição dele, tem muitas Sim, alterações sensoriais. E perfeito. aí é onde entra essa questão do toque. Na realidade, ele tem uma dificuldade na questão do tato, tá? Então, é como se um toque para a gente é uma profundidade, para ele é muito maior. Então, traz uma angústia muito maior. Eles têm muitas vezes muita sensibilidade no couro cabeludo. Então, são crianças que têm muita dificuldade para poder pentear o cabelo, para poder tomar banho de chuveiro. Então, eu tenho pacientes meus que não conseguem tomar banho de chuveiro, precisam tomar banho de cuia, tá? Sim, Porque a forma que a água cai na cabeça é diferente. Então, eles têm muita sensibilidade no escovar os dentes. Cortar a unha, normalmente essas mães trazem para a gente que tem muita dificuldade. A questão do barulho, né, que é muito frequente assim, as pessoas no geral conhecem mais a historinha de botar a mão nos ouvidos. isso. Então, tem muita alteração sensorial, tá, que traz prejuízo quando ele vai conviver na sociedade, que as pessoas muitas vezes não conseguem entender, acham que é a velha manha, a frescura. Outra coisa importante é a questão da rotina. Então, dentro lá do diagnóstico, né, da definição, desculpa, existem comportamentos repetitivos. Então, ele funciona com a repetição. Então, ele já espera o que vai acontecer, ele já sabe o que vai acontecer. Se não acontece da forma que ele estava previsto para ele se desorganiza, ele não consegue lidar com aquela emoção, ele não consegue lidar com imprevistos. Então, Ah, muitas olha, vezes, se você marca algum horário e aquela coisa não aconteceu naquele horário, para ele é um fator de desregular, tá? Então, onde quem não tem um transtorno consegue, não, aconteceu um imprevisto, por isso que a gente está. A criança com transtorno do espectro autista, ela não consegue aceitar essa explicação, tá? Porque ele gosta muito da rotina. A rotina tem que acontecer exatamente do jeito que acontece todos os dias. Então, os imprevistos são muito difíceis dele lidar também. O novo, né? E aí entra por isso que o novo é tão difícil, né? Porque é um lugar novo, então ele ainda não tem a rotina de frequentar aquele lugar, aquele sim, espaço. sim. Então, essas coisas são, acho que talvez o que atrapalha bastante o convívio na sociedade, que a sociedade não consegue entender, e que talvez tendo essa informação consiga compreender de uma forma melhor. Doutora, para a gente encerrar agora, eu queria pedir para você deixar uma mensagem para toda a sociedade. Eu acho que o transtorno do espectro autista, ele é uma condição, tá? E eu acho que a gente precisa entender, obter informações para poder compreender esse paciente com o transtorno do espectro autista. Né? A inclusão só vai acontecer quando a gente compreender de fato, trazer adaptações e empatia para esses pacientes.
Perfeito, doutora. Olha, o pessoal que está nos assistindo em casa quer saber um pouco mais ou entrar em contato com você, como é que pode fazê-lo? Pode fazer pelo Instagram, tá? É o arroba doutora Rafaela V. Viana, sem ponto, tudo minúsculo, que a gente bate um papo lá também. Tá ok, doutora, muito obrigada. Foi um prazer recebê-la aqui, viu? Tá joia. Bom, e você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela sua audiência. Nós estamos aqui encerrando, mas no sábado que vem você tem um encontro marcado comigo aqui, na TV Nova Nordeste. Eu espero você. Um beijo e até sábado que vem.